É a nossa número 2, né? Tá, deixa eu só dar uma passada rápida em quais que a gente vai colocar. Você falou o quê? Foi a primeira A do primeira, arquivo? homem, 58 anos, hipertenso. Tá, beleza. E depois a queimadura. Isso. Depois, homem de Depois 72 anos. que é o volvo sigmoide. Homem de 68. E o E homem a de da da obstrução anticoagulação ali. intestinal. Não, então, Isso. peraí. Porque tem. Você tirou qual questão para botar do INEP? A gente vai ter 6 questões no total ou 5? 6 questões mais a do INEP. 5 questões mais a do INEP. Isso, 5 questões mais a do INEP. Tá, botou todas do arquivo, então. Isso, todas. Beleza. Então tá tranquilo. Então tá bom. Certinho. Vou colocar isso para dentro. Vamos lá. Tá. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Prontinho, Boa Mônica, já noite. coloquei todo mundo para dentro. Pode começar a hora que você quiser. Chat. Beth, vê se você consegue botar para mim naquele formato um pouquinho maior ou dar um zoom. Senão eu leio pelo arquivo aqui mesmo. Eu tô no computador menor hoje, ficou difícil para ler. Deixa eu ver se vai aqui maior. Tá maior agora? Assim, tá, Perfeito. tá Então um vamos lá. pouquinho. Eu acho que eu vou abrir o arquivo aqui do lado. Beleza. Deu? Eu vou ler pelo arquivo, porque eu tô realmente com dificuldade para ver. Esse é o maior que eu consigo Para deixar. mim, não sei se tá menor ou se... Eu acho que tem bastante Eu acho que essa coisa. questão é um pouquinho maior. Uhum. Deixa eu só abrir aqui em paralelo. Beleza, vamos lá. Estão me vendo direitinho, né? Vou Sim, abrir aqui do lado. tranquilo. Uhum. Nossa primeira questão, então, é um homem de 58 anos, hipertenso, diabético, controlado, com um antecedente de laparotomia por apendicite complicada há 3 anos. Procura o pronto-socorro por uma dor abdominal há 24 horas. Ele fala que essa dor iniciou em cólicas, era difusa, associada à distensão e vômitos biliosos, evoluindo nas últimas 6 horas para uma dor contínua e intensa, com parada de eliminação de flatos e fezes há mais ou menos 30 horas, e refere uma febre que não foi aferida, náuseas persistentes e uma sede intensa. No exame, ele vai ter uma face de dor, pele fria, frequência cardíaca de 112 com a PA de 98 por 64, frequência respiratória de 24, temperatura de 38,2, mucosas secas. O abdômen distendido, com timpanismo difuso, ruídos hidroaéreos inicialmente aumentados e depois diminuídos, dor à palpação generalizada, com defesa e descompressão brusca dolorosa em quadrante inferior direito. No toque retal, sem fezes na ampola. Ele tem um laboratório com leucócito de 18.900, lactato de 3,2, creatina de 1,6, uma acidose metabólica, né, com bicarbonato de 18, e a radiografia de abdômen em pé mostrou múltiplos níveis hidroaéreos em alça de Delgado, e a tomografia com contraste mostrou alça do Delgado em alça fechada, espessamento parietal com realce diminuído, sinal de redemoinho mesentérico, líquido livre, moderado e discreto embaçamento da gordura mesentérica, sem pneumoperitônio. E aí, diante desse quadro, ele quer saber qual que é a conduta inicial mais apropriada para esse paciente. Aqui ele colocou tudo na mesma, por isso que ficou cheio, as alternativas já estão na mesma. Então tá. Vocês se lembram, gente, o que vocês responderam nessa antes da gente lendo alternativa por alternativa? Vou dar um tempinho para vocês botarem aqui no chat. E aí a gente faz com aquela calma que a gente tem descrito. Letra C, C, beleza. Tá ótimo, já temos um corozinho aqui para discutir. Então, vamos começar fazendo aquele destaque que a gente sempre fala, que eu sempre falo para vocês fazerem todas as questões, né? Então, entender o contexto, se esse paciente tem sinais ou não de estabilidade, né? Se ele tem alguma coisa ali que já justifique para a gente alguma abordagem cirúrgica mais emergencial ou algum quadro de gravidade. Então, a princípio, a gente tem um paciente
que vem com uma história de um quadro sugestivo de obstrução intestinal, até sugere que pode ser uma obstrução mais alta, né? Fala de vômito bilioso, esse paciente está febril, está com leucocitose, está com lactato aumentado, uma acidose metabólica aumentada, e tem uma história prévia de laparotomia complicada, né? Uma apendicite a princípio complicada. E aí ele quer saber o que a gente faz para esse paciente que está com sintomas obstrutivos e aparentemente já alguns sinais sistêmicos, provavelmente desencadeados por essa obstrução, né? E qual seria a conduta imediata mais adequada para esse caso? Isso ainda antes da gente falar dos exames de imagem que já dão de fato um diagnóstico, tá? Vamos pensar só no contexto de uma obstrução já com repercussão sistêmica e começar a ler as alternativas. Então vamos lá. Na primeira alternativa, ele fala para a gente tentar manter a observação com hidratação venosa desse paciente, uma sonda nasogástrica, controle hídrico seriado, controle sérico dos laboratórios, e fala ainda que o padrão de obstrução adesiva Fechou para mim aqui, só um minutinho. Como se esse padrão de obstrução adesiva ele fosse sem evidência de isquemia, tá? Ele afirma isso nessa alternativa. Na letra B, ele vai falar que para fazer um teste terapêutico com esse paciente, então administrar para ele o contraste hidrossolúvel por via oral, repetir essa avaliação 24, 48 horas, porque esse método pode auxiliar a decidir a necessidade de abordagem cirúrgica ou não. A letra C, que foi a que a maioria de vocês descreveu o que colocou, fala já de indicar a laparotomia exploradora de urgência com antibiótico terapia de amplo espectro e a descompressão por sonda, porque os achados clínicos e tomográficos são compatíveis com o estrangulamento intestinal. E a outra já fala em programar uma adesiólise laparoscópica letiva após estabilização clínica em enfermaria, pois a cirurgia imediata aumenta o risco de complicação na obstrução por bridas. Então tá. Quando eu dei aquela chamada lá da gente pensar a princípio só no contexto mais evidente que tem nessa questão, que é de falar do paciente com uma obstrução intestinal já com repercussão hemodinâmica, é justamente para mostrar que às vezes a questão vai vir com mais detalhes ali, que às vezes, se a gente começa a ler tudo, fica mais confuso, às vezes não faz o diagnóstico da obstrução por causa de isquemia num primeiro momento, mas eu quero desmistificar para vocês o quanto você conseguiria resolver essa questão, mesmo se você não interpretasse os exames de imagem, tá? Então vamos tentar olhar para esse paciente no contexto de uma obstrução intestinal com repercussão num paciente que realmente está sistemicamente mal, né? Tá séptico, tá começando a ficar com a pressão um pouquinho mais baixa. Então, se a gente olha para as alternativas já com essa interpretação do enunciado, a gente já vê que, a princípio, não me parece um paciente que a gente vai fazer tratamento conservador. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas, a princípio, é para ter, tá? Então, um paciente que a gente só vai manter uma observação clínica, reavaliar ele em um momento posterior, não pode entrar como alternativa. Isso é reforçado quando a gente olha para os exames de imagem e vê a característica bem clássica para uma obstrução que tem um fator realmente mecânico, fala daquela rotação de mesentério, ou seja, provavelmente ele fez uma hernia interna, pode ser associado ou não à brida por conta dessa laparotomia prévia, mas o mais importante é que ele tem sinais, primeiro, indiretos, de que pode ter sofrimento de alça, um lactato aumentado, uma acidose metabólica, e tem um sinal que é para vocês reforçarem essa suspeita de isquemia nessa própria tomografia, que fala desse espessamento difuso das alças de Delgado, algumas áreas que não tem realce pelo contraste, né? Então, isso daqui é para a gente pensar que essa área que não tem realce do contraste, provavelmente é porque está em sofrimento vascular. Então, esse paciente, além da obstrução com repercussão, ele está com uma alça fazendo já uma alteração isquêmica. Então, fazer teste oral de contraste hidrossolúvel, isso vai ser para uma suboclusão por brida simples num paciente que não tem peritonite, que não tem nenhum outro sinal de gravidade. Também a gente não consegue considerar a letra B, eu não consigo defender essa alternativa. Já a letra C realmente é um paciente que precisa de cirurgia, precisa de antibiótico, precisa de estabilização clínica, precisa de resolução da obstrução nesse momento. E a letra D até fala de cirurgia, mas fala de uma maneira posterior, como se a gente conseguisse fazer uma estabilização desse paciente e programar uma cirurgia laparoscópica posteriormente, sendo que a gente tem indícios de sofrimento de alça. Quando, antes da gente fazer a discussão, eu não vi se outras pessoas botaram uma alternativa diferente dessas, mas vocês chegaram a cogitar. Para mim, essa questão foi uma questão bastante direta, assim, quando a gente
faz essa quebra do enunciado, sabe? E me falem agora de vocês, se surgiu alguma dúvida e principalmente se esses achados do exame de imagem, vocês teriam dúvida em relação a ele ou tiveram em relação a ele quando fizeram o simulado. Por que que você acha que ele tinha um sinal de empilhamento de moedas? Nessa descrição aqui, Caio, você acha que tinha alguma sugestão para isso? Ele pode ter o sinal de empilhamento de moedas, mas nem sempre. Nesse caso, ele não descreve em nenhum momento o empilhamento de moedas. Ele fala de distensão de delgado com nível hidroaéreo e uma tomografia que mostra uma área rodada. Então, para mim, ele tinha uma obstrução de delgado por hernia interna, tá? E mesmo se a gente não identificasse que aquela descrição do realce da parede ficou falhado, era para a gente suspeitar da isquemia pelo lactato alto, e pela acidose metabólica, tá? Então, a princípio, essa que era a ideia. Mas, Caio, me explica aí o que você. Se você acha que tem que ter empilhamento de moedas na nova instrução de Delgado. Se for, não é obrigatório. Isso vai ser um sinal radiológico que sugere. Ele poderia ter, tá? Poderia estar aqui o empilhamento de moedas, e aí na tomografia ver a rotação de meso. Essa rotação de meso é quando a gente realmente vê o twist. Eu acho que a gente já falou sobre esse termo aqui. Você vê realmente os vasos meio que rodadinhos na raiz do mesentério. Aqui ele tem até um borramento dessa região, mostrando que essa rotação já aconteceu há um tempo. Então, se aconteceu há um tempo, aquela alça está sem suporte vascular. E aí, uma forma indireta de você ver isso na tomografia, um sinal indireto de isquemia, é quando você vê todas as alças com a parede realçada pelo contraste e aquele segmento que parece o segmento rodado não está com contraste, ou seja, o contraste não chegou até aquela região para realçar. Então, isso é um sinal de segmento isquêmico, tá? A gente pode ver isso, inclusive, em sinal de trombo, ou quando tem a rotação, se suspeita da hernia interna. Só me diz, Caio, se eu te ajudei aí na dúvida, eu fiquei com dúvida na forma com que você botou. Beleza. Aí o Danilo botou embaixo que sim, que não tinha identificado o sofrimento de alça no enunciado. E agora, Danilo, o que você acha? Porque a princípio eu fiz questão de fazer as alternativas inicialmente sem falar do achado da tomografia, do exame de imagem, porque eu tinha certeza que talvez ia passar batido, que às vezes vocês iam pensar só numa obstrução, com a translocação, com alguma coisa do tipo. E vamos olhar para as alternativas, se alguém parasse nesse nível de interpretação somente da obstrução de Delgado com translocação sem ter sofrimento. Ainda assim, a gente tinha que olhar com ressalvas para manter a observação clínica, fazer exame clínico seriado, porque ele afirma nessa alternativa que o padrão só sugere uma obstrução adesiva, né, por bridas, sem evidência de isquemia. Então, quando se afirma alguma coisa, a gente tem que voltar no enunciado e ver se realmente não tem evidência de isquemia. Então, essa alternativa, que seria a única provável se fosse só uma obstrução alta, né, ela fica bem perigosa quando ela afirma que não tem evidência nenhuma de isquemia, tá? E teste terapêutico não funcionaria, porque esse teste terapêutico quer oferecer o contraste para o paciente, porque o contraste é irritativo para algumas pessoas e faz o intestino funcionar, ele pode ser uma conduta que a gente pode sugerir quando o paciente tem aquela brida inicial, que está fazendo a oclusão com resolução há algumas semanas, mas que não está translocado, que não está com nenhum outro sinal de gravidade, tá? E a última que fala para você indicar a cirurgia laparoscópica, ela também vai ser enquadrada num paciente que tem bastante estabilidade e a gente não costuma colocar como primeira opção a laparoscopia eletiva nesses casos que tem uma evidência de obstrução intestinal igual desse paciente, tá? Então, tem que ser olhado com mais cautela. Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa diferente. Beleza, então, o que a gente tem que olhar para pensar em suspeita de isquemia, tá? Vou voltar até para o enunciado para a gente ir na ordem e destacando, que eu acho isso bem importante, que isso aqui pode se repetir numa outra situação isquêmica intestinal, pode ser um trombo, pode ser qualquer outra causa, né? Então, assim, aqui ele não deixou nenhum fator de risco evidente, só falou da hipertensão e da abordagem prévia. Então, em pensar em aderência, realmente tem que ter acontecido com todo mundo. Paciente com obstrução alta, uma história de cirurgia prévia, de início abrida.
O fato de existir brida pode favorecer o surgimento da hernia interna. Imagina, uma alça gruda na outra, vai acontecendo peristalse, da mesma forma que ela só pode fazer aquela área de transição, em algum momento ela pode fazer uma rotação. Então, o fato de existir brida não exclui uma hernia interna, na verdade, até favorece. Aqui no caso, eu acredito que a hernia interna aconteceu por conta de uma brida na fossa ilíaca direita, por essa apendicite complicada lá atrás. E aí esse paciente tem uma dor que começou com cólica difusa, mas que ela evoluiu nas últimas 6 horas. Então ela passou, deixou de ser cólica, deixou de ser uma característica, por exemplo, de angina, que é quando está aquele sinal de que pode isquemiar, começou a ser contínua, intensa e com essa parada de eliminação de gases e fezes. O paciente tem febre no momento do exame, tá taquicárdico, tem uma pressão já querendo ficar hipotenso e bastante desidratado. Aí o abdômen, mostra um abdômen, tem a peristalse lá que vai e volta, não define muita coisa, mas fala que tem já sinais de peritonite, ele tem dor de palpação generalizada, defesa de descompressão brusca. Então, já é um paciente que a gente tem que ficar com o olhar mais atento, tá? E quando falo do laboratório, igual eu falei, atentem a isso. A dica tá aqui também. Leucocitose com lactato alto e com acidose metabólica. Ele tá querendo te dizer alguma coisa com isso, tá? E radiografia vai mostrar os níveis hidroaéreos com alças, não falou de empilhamento, igual o Caio perguntou, mas poderia falar, não ia mudar em nada, tá? O nosso diagnóstico. E a tomografia de abdômen com contraste mostrou essa alça de delgado em alça fechada, ou seja, uma obstrução de fato ali naquela região. Um espessamento parietal com realce diminuído, ou seja, o realce, que é para aparecer aquela alcinha bem destacada quando a gente injeta contraste, fica bem branquinha, tinha um segmento ali, por coincidência, o segmento rodado, em que o contraste não chegou. E o sinal do redemoinho mesentérico, que é o que faz a gente pensar nessa hernia interna. Líquido livre moderado, já pode falar a favor de ter sim já alguma complicação, alguma perfuração com derramamento do conteúdo entérico para dentro da cavidade, e o discreto embaçamento dessa gordura mesentérica sem pneumoperitônio. Lembrando que é delgado, então nem sempre a gente vai ver pneumoperitônio em região de delgado, tá? Pensando ainda em outros sinais de isquemia, pensar na pneumatose intestinal, pensar na dor desproporcional, tá? Isso são detalhes que a gente sempre tem que ter em mente quando o paciente chega com uma dor abdominal, que na hora que você examina, você fala, poxa, esse abdômen não está compatível com a dor do paciente. Pensar em alteração isquêmica, tá? Para a gente extrapolar um pouquinho aí da questão. E é isso. Alguém tem mais alguma dúvida ou podemos seguir? Essa questão aí, doutor, eu lembrei daquela questão que a gente fez da hérnia mesentérica no paciente bariátrico. Na hora que eu Sim, li, na hora que eu li, tipo assim, que vi na tomografia, apresentou sinal de redemoinho mesentérico. Eu falei, aqui tá obstruído. tá. É isso aí. E aqui, eu acho que naquela questão ele usava esse outro termo que eu falei, que é o termo twist, que é um termo que a gente vê com muita frequência na prática médica e que ele é descrito na bibliografia, né? Que twist é essa rotação, o redemoinho, como se fosse realmente uma como que eu queria dizer isso? É para você entender que tem essa rotação, por mais que seja um termo em inglês, é um termo que está bem nos livros que a gente tem também nas referências médicas aqui. Então, repetir para ficar bem consolidado, tá? Vou ver mais uma vez vocês não se confundirem. Acho que a gente pode ir para a próxima, Beth. Beleza, essa daqui eu vou gostar de falar com vocês. O enunciado bem enxuto vai falar de um homem de 40 anos, 80 quilos, com queimadura térmica de 35% da superfície corporal. Está lúcido, pressão de 100 por 65, frequência cardíaca de 115. Pergunta direta. De acordo com o que é recomendado na última edição da TLS, a 11ª edição, para a reposição volêmica desse paciente, qual deve ser a reposição nas próximas 24 horas? Então, praticamente, como que está a fórmula de Parkland da última edição da ATLS para uma pessoa de 80 quilos e 35% de superfície corporal queimada? Me fala o que vocês responderam aí. Podem recalcular, aproveitar que o anunciado é pequeno, vamos... Então, doutora, nessa questão aí, Hum, eu até marquei no papel aqui para depois até tirar uma dúvida minha. Pela atualização do 11ª edição, se é queimado elétrico, tá, fala para calcular com 4 ml por quilo-hora. sim. Nesse paciente, se fosse calcular por 4 ml por quilo-hora, ia dar 11.200.
Uhum. Aí, quando é uma queimadura simples, sem queimadura elétrica, não simples não, né? Queimadura elétrica, né? Sem ser elétrica, é com 2 ml por quilo horas. Sim, Aí daqui é 5.600. Eu sim. falei, eu falei, vou na D. Então, gostei do seu raciocínio, vou guardar ele aqui, ainda não vou comentar tanto, vou ver se alguém comenta alguma coisa diferente. Pela edição anterior, ah, meio que ele calculava 4 para a maioria das pessoas, a edição anterior da TLS, ele era mais agressivo em relação a essa reposição volêmica, que a gente não tinha tantos recursos de individualizar o quanto a gente tinha que acertar do Parkland para cada pessoa. Você calculava o Parkland, tacava aquele volume de 50% do cálculo nas primeiras 8 horas, o restante do volume nas demais 16 horas para dar o fechamento em 24. Isso meio que se repetia para todo mundo, aí você prestava mais atenção quando era elétrico, porque tinha uma chance maior de ter lesão renal. Então, você só dava esse olhar um pouquinho mais cuidadoso, por exemplo, para a diurese, nos pacientes de queimadura elétrica. Não tinha esse contexto de você olhar, individualizar essa reposição volêmica de acordo com a função renal de cada um, por exemplo. Então, isso veio com força total nessa atualização nova. Então, para que a gente consiga ajustar o volume de maneira mais individual, eu tenho que ver a resposta volêmica também de maneira individual. E aí, o que eles perceberam? Que às vezes a gente hiperidratava. A maioria, alguns pacientes, por exemplo, você pegar esse paciente, olha a diferença que dá você pegar de 11 mil e fazer 5.600. Então, tinha alguém, a maioria ali no bolo dava uma enrolada com esse volume todo. Então, o que a edição nova bota? Que realmente o cálculo é com 2, tá? E aí eu mandei para a Beth um pouquinho antes da gente começar, que a gente entrou com recurso nessa questão aí, porque o gabarito que apareceu para vocês, se não me engano, era da letra A, no simulado. Não sei se vocês se lembram, estão com a resposta aí. E, e aí a gente vai entrar em mais um detalhe, porque se a gente vai calcular a 2 pelo Parkland vezes o peso, vezes a superfície corporal queimada, a gente vai ter o valor de 5.600, tá? E na atualização, ele não fala para a gente descontar o que já foi feito. Ele vai fazer uma adaptação da hora de chegada do paciente, e ao invés dele colocar 50% na primeira hora, ele tenta fazer um cálculo mais individualizado do início dessa reposição, para que você ajuste ela de acordo com o débito urinário daquela pessoa. Então, você vai calcular esse volume total de 5.600, vai dividir ele por 16 e vai começar a hidratar, tá? Começou a hidratar, o paciente está começando a alcançar o alvo de diurese, que vai ser de 0,5 ml quilo hora, beleza? Você vai manter isso nas próximas 16. Agora, e você inclusive pode reduzir, tá? De 10 a 30%, justamente pensando em não hiperidratar. Agora, o paciente ainda não alcançou esse alvo, você vai manter essa hidratação, esse volume total, em 16 horas a princípio, e depois você recalcula, se for o caso, para 24, mas o volume inicialmente é dividido por 16, e não se desconta mais o que foi feito antes, tá? Porque na fórmula de Parkinson anterior, você perguntava, na ambulância fez quanto? E você descontava. Então, na verdade, essa alternativa está bem correta, porque realmente é para ser a letra D, que são 5.600 ml de Ringer lactato nas 24 horas, pelo cálculo inicial, o que ele não fala se você vai avaliar diurese de hora em hora, a alternativa não colocou isso, e você não tem que fazer um ajuste inicial pela hora do acidente, você não tem que fazer, é a partir da chegada do paciente, tá? A Marcela que colocou que eu acho que a dela não concorda, porque sem o ajuste da hora inicial tem que ser de acordo com o momento da queimadura. E é de acordo com o início do atendimento, Marcela. Você pode até me mandar de onde viu essa informação, mas pelo que eu tenho visto, a gente não desconta a hora inicial. O paciente chega, você calcula, inclusive, a orientação para a gente iniciar cristalóide para esse paciente, que agora até ele é um pouco mais restrito em descrever, em pedir o Ringer lactato, né, e não falar de cristalóides como um todo, ao invés de a gente colocar antes na TLS anterior, a gente já mandava fazer 2 acessos e 1.000 ml na primeira hora. Agora não, até nesse momento ele é um pouco mais cauteloso. A orientação é colocar 500 ml a cada hora antes de você começar, de fato, a fazer a expansão volêmica pensando em reposição pela queimadura, tá?
Mas pode me mandar, Marcela, se você viu essa informação em algum meio oficial para a gente rever também. Mas a princípio a gente não desconta, tá? Não faz ajuste pela hora do acidente, porque no anterior a gente fazia mesmo. Por exemplo, se a ambulância tivesse feito 1.000, você ia pegar o cálculo do parto das 12 horas e ia descontar esses 1.000 já realizados. Agora a monitorização é hora a hora por diurese, tá? Então, se alcançou mais ou menos 0,5 a 1 ml quilo de peso hora de diurese, você está fazendo uma hidratação ok para aquele paciente, com possibilidade até de reduzir, tá? Isso aqui eu sabia que ia gerar, mesmo se a gente fizesse na fórmula anterior, e como enunciado enfatiza que é a 11ª edição, a letra A estaria errada, tá? Porque os 9.600 ml de rímel lactato, a gente não divide mais como metade nas primeiras 8 horas e a outra metade nas 16. Então, a letra A estaria errada pela justificativa. Quando a gente vem para os 11.200 de soro fisiológico, ele peca no soro fisiológico, que a nova fala muito do Ringer lactato. E ele reforça também a metade nas primeiras 24 horas. Não existe essa descrição dessa forma. A letra C, que fala em 7.000, eu não consigo chegar a esse número calculando. E aí fala de 1/3 nas primeiras 8 horas, também não é compatível com nenhuma descrição. E na letra D fala dos 5.600 do Ringer lactato em 24 horas, que é o volume total. E caso falasse da forma com que a gente administra, seria isso, você tentar meio que dividir isso para 16, iniciar a reposição e ir ajustando com a diurese do doente. E isso, a mudança, a gente fazia esse desconto no anterior. Não, Caio, a forma de administração não é mais fechada assim para todo mundo. 50% nas primeiras 8 horas e os outros 50% nas horas seguintes. A gente vai fazer o volume de acordo com a resposta volêmica do paciente. O cálculo inicial da fórmula de Parkland é para você ter um ponto de partida. Não significa que você vai fazer aquele volume todo, entendeu? Porque o seu volume vai ser individualizado, preocupado em não hiperidratar algum paciente. Então, você vai usar como base os 5.600, se a gente calcular aqui agora, 80 vezes 35 vezes 2, você vai conseguir o valor de 5.600. Então, esse seria o valor de 24 horas. Como que eu vou administrar, então, Mônica, esse valor de 5.600 para o meu paciente? Você vai colocar em bomba de fusão o soro fisiológico e vai dividir inicialmente esse valor em 16, porque o nosso foco é tentar, nas 16 horas seguintes, conseguir alcançar aquela diurese do paciente. Alvo, que no adulto normal, na queimadura térmica, não estou falando de queimadura elétrica, vai ser de mais ou menos 0,5 ml por quilo peso hora. Ou seja, esse paciente de 80 quilos, eu quero que ele urine 40 ml de urina a cada hora nas próximas horas depois que eu comecei a hidratar. Então, eu vou colocar os 5.600, pensando nas primeiras 16 horas, ou seja, eu vou dividir por 16 e vou começar a hidratar. A cada hora eu vou lá olhar a diurese dele. Não cheguei ainda nesse volume, eu posso aumentar durante a próxima hora um pouco mais do volume e observar se eu consigo aquela resposta. Cheguei na minha resposta de diurese, eu posso reduzir um pouco essa hidratação e ver se na hora consecutiva eu continuo mantendo aqueles 40 ml de urina por hora. Então, a monitorização é hora a hora nas primeiras 24 horas, com o alvo nas primeiras 16. Exatamente. Marcela, você vai calcular, dividir por 16, começar a infusão e monitorizar. Aí você vai acertar hora a hora, de acordo com o que aquele seu paciente apresentar. Calculado a diurese como alvo para o peso dele também. Ficou mais individualizada, não ficou um padrãozão de hidratar todo mundo com 50% agora e outro 50% daqui a pouco, tá? Porque percebeu-se que tudo isso é baseado em evidência mesmo, né? Eles vão estudando e viram que você às vezes tinha mais prejuízo de hiperidratação do que deixando alguém sem o volume total necessário. O nosso parâmetro tem que ser diurese, e a gente já usava esse parâmetro na queimadura elétrica, né? Na edição anterior, a gente já usava isso como parâmetro. Você ficava monitorizando função renal, querendo ver se a diurese acontecia. Então, agora, eles mantêm o mesmo valor de Parkland mais agressivo para a elétrica, que vai ser de 4, tá? E o alvo da diurese é de 1 a 1,5. Então, na térmica, o Parkland é 2 e o alvo da diurese é 0,5. Na elétrica, o Parkland é 4
e o alvo da diurese é de 1 a 1,5, tá? Então, você continua dando um reforço da necessidade de proteção renal desse paciente, fazendo uma hidratação um pouco maior na elétrica, mas na térmica ela ficou mais conservadora, né? Menos agressiva, para a gente não hiperidratar os pacientes. É essa a conclusão que a Marcela botou aí mesmo. 1 a 1,5 na elétrica, na térmica é 0,5 ml, quilo, peso, hora de diurese. Isso. Tá corrigido. Então, aqui, a letra D caberia com o gabarito correto, tá? Entenderam? Porque além do volume não estar de acordo, a forma de administração também não estaria, porque o enunciado foi enfático em botar a 11ª. Então, a gente tem que considerar tanto o volume total quanto a forma de administração, e aqui ele estaria errado nesse sentido. O importante é a gente entender como é que isso está caindo para as próximas. Eu tinha anotado algumas coisas, deixa eu ver se eu discuti tudo com vocês, porque essas mudanças do ATLS ainda vai dar muito bafafá, a gente sabe disso. Então é isso mesmo, fluxo horário inicial dividido nas 16, aí a gente tem que quantificar a diurese de hora em hora, então vai ficar mais pesado para a enfermagem, né, ver essa avaliação do paciente, tem que quantificar mesmo. Preferência é o Ringer lactato, bem menos inflamatório, com menos resposta inflamatória, isso está comprovado. E a infusão vai ser sempre ajustada com débito urinário, sem necessidade de você mudar o que foi administrado já no caminho, tá? No transporte. E agora iniciar a infusão dos adultos é de 500 ml por hora no acesso, ao invés de ser 1.000 de cristalóide de uma vez, igual a gente oferecia. Aí, quando você alcançar aquele percentual de 0,5 ml pelo peso hora, você pode, inclusive, rever a sua velocidade de infusão com o volume que ainda falta das 24 horas. Você pode diminuir de 10% a 30% e avaliar na próxima hora. E assim você vai reavaliando, tá? Essa que é a melhor forma. E a 10ª edição era mais rígida no cálculo, meio que igual para todo mundo. É isso, mais restritiva nesses volumes de cristalóide, né? E até vocês vão ver, provavelmente, falando mais, até no tratamento de choque, extrapolando um pouco agora a parte queimada, que essa edição nova também tá dando um pouco mais, priorizando mais quando a gente vai fazer um paciente chocado, você dá um pouco mais de valor para hemoderivado, para os componentes sanguíneos separados, e não só a hidratação venosa, só com cristalóide, né? Aquele conceito mais de hipotensão permissiva, acho que ele aparece com um pouquinho mais de frequência, então são detalhes aí que a gente vai ver com mais frequência. Então, fora a letra D, eu realmente olhei para as outras alternativas e não consegui fazê-las serem verdadeiras no contexto da 11ª edição, tá bem? Se vocês verem algo diferente, pode botar aí que a gente discute. Senão a gente segue também. Se tiver alguma outra dúvida a respeito. A gente pode seguir, Beth. Vou abrir aqui na minha do lado. Também. Então vamos lá. Agora é um homem de 72 anos, agricultor, com uma história de constipação crônica, foi admitido do pronto-socorro por uma dor abdominal difusa há 36 horas. Essa dor veio associada a uma distensão progressiva, parada de eliminação de flatos e fezes, episódio de vômito fecaloide nas últimas 12 horas. Tem um antecedente de hipertensão em uso de losartano. No exame ele está consciente, desidratado, uma pressão arterial de 96/60, uma frequência cardíaca de 116, temperatura de 37,8. Um abdômen muito distendido, timpanismo difuso, ruído hidroaéreo diminuído, dor difusa, palpação com discreta defesa, sem sinais claros de peritonite. O toque está vazio na ampola, o hemograma tem um leucócito de 3.200, a radiografia de abdômen em ortostase mostra uma imagem típica em grão de café, ocupando quase toda a cavidade abdominal. Diante do escrito, qual que é a conduta inicial mais adequada? Então, antes da gente ler de novo.
É um paciente constipado, obstruído, com alguns sinais já sistêmicos associados a essa obstrução e com um sinal radiológico bem clássico para obstrução intestinal. Então, a gente está diante de um outro quadro de obstrução intestinal, que tem até uma certa semelhança com aquele anterior. E vamos lá, de acordo com o quadro descrito, qual a conduta inicial mais adequada. Ele vai falar de indicar laparotomia exploradora imediata, com ressecção do sigmoide e anastomose primária, pois todo volvo deve ser operado sem tentativa de tratamento endoscópico. A segunda vai falar de estabilização clínica, tentar descompressão com sigmoidoscopia rígida ou colonoscopia, pois é o método de escolha na ausência de sinais de peritonite e isquemia. Manter apenas a hidratação venosa, analgesia, antibiótico terapia e aguardar a resolução espontânea, pois a maioria dos volvos regride sem necessidade de intervenção, então aqui é um tratamento puramente conservador. E, por último, solicitar um enema baritado contrastado de urgência para o diagnóstico confirmatório, postergando a conduta definitiva de laparotomia eletiva após a estabilização. E aí, meus amigos, o que vocês colocaram aqui nessa questão? Beleza, apareceram alguns dedos aqui. Eu acho que essa é uma conduta, quando ela está presente, é mais difícil da gente errar, né? Porque a imagem clássica do volvo de sigmoide é esse grão de café, que é justamente quando o volvo faz uma torção, faz uma hérnia interna no próprio eixo. E então, às vezes, a gente poderia ver, inclusive, se ele quisesse colocar esse enunciado mais floreado, se fosse descrever uma tomografia, às vezes não descrever o grão de café e falar que tinha rotação dos vasos mesentéricos do sigmoide. Então, só para vocês irem associando essas duas condições. O volvo nada mais é do que uma torção, né? E uma torção geralmente evolui com uma isquemia ou com uma perfuração. Então, são a causa de obstrução desse paciente. E aí, o que vai definir muito a nossa conduta em relação a esse paciente e a maioria dos nossos pacientes cirúrgicos é justamente entender os sinais indiretos ou diretos de obstrução, de complicação, de estabilidade, né? Nesse caso aqui, a gente tem um paciente que, a princípio, não me parece ter um sinal clássico de instabilidade, apesar de estar com uma frequência um pouquinho aumentada, que é esperado, uma pressão tendendo ali para baixa, está febril, né? E ele fala no exame físico que ele tem essa dor difusa, com teteza, mas sem sinais claros de peritonite. Para mim, o enunciado está deixando claro para a gente que, a princípio, ele não está perfurado, ele não está com uma complicação aí maior associada a isso. Um leucócito de 13.200, não dá mais detalhes, mas o que tem que fazer a gente pensar em volvo é essa descrição do grão de café. Ele deu o diagnóstico para a gente aqui na bandeja. E aí, pensando no volvo, o que a gente faz? Conservador de forma alguma, né? Porque o volvo é uma torção que está estabelecida, ela não vai desfazer. E a gente não desobstrui, diferente do delgado, que eventualmente uma hernia interna sem gravidade, você até pode tentar um conservador, porque você pode ter alguma resposta na desobstrução alta, você não vai conseguir melhorar a peristalse e nem desobstruir essa alça lá no sigmoide, passando uma sonda. Então, por cima, você não consegue resolver. Por baixo, talvez. Por isso que a primeira opção no volvo de sigmoide, e que na verdade é a emergência descompressiva, é você indicar um tratamento endoscópico. Lembrando que essa não é a conduta definitiva.Esse paciente tende a continuar precisando de uma cirurgia eletiva para tirar aquele segmento, porque um percentual alto, acima de 30%, 40%, podem refazer esse volvo. Então, a indicação é que você faça a descompressão endoscópica nesse momento e que no momento eletivo você faça a cirurgia já com uma anastomose primária. Então, a conduta imediata é a descompressão endoscópica, esse realmente é o padrão ouro para a resolução desse paciente. Se a gente olha para as outras alternativas, não cabe você fazer conservador. Se você não tem alternativa endoscópica, a cirurgia vai ser, de fato, a sua abordagem, mas pensando em conduta mais adequada endoscópica, então, né, aqui seria isso. E o enema baritado, você não precisa dele para confirmar diagnóstico, e a gente nem faz mais nas emergências obstrutivas, porque se tiver alguma obstrução, alguma coisa, pode funcionar como irritativo e piorar aquele paciente. Então, a princípio, ele não precisa de complementação diagnóstica, né? Para a gente não ter dúvida diagnóstica com esse caso. Então, a alternativa correta é a B mesmo, tá?
Eu acho que caberia dúvida se fosse essa questão de pensar em já indicar laparotomia, tá? Mas, igual eu falei, no primeiro momento, a mais adequada é você tentar, o padrão mesmo é tentar desobstruir esse paciente para ver se você evita que ele ganhe uma ostomia, né? E aqui, além disso, há a fala de anastomose primária, assim, não vai anastomosar primariamente um paciente de Volk se você operar ele na urgência. Se você operar ele depois da desobstrução endoscópica, a chance aumenta muito de fazer uma anastomose primária, tá? A não ser que eu tivesse com uma baita instabilidade, com uma gravidade maior que não coubesse o endoscópio, é de fato o endoscópio a primeira opção. Provavelmente, Caio. Eu imaginei que alguém ia me perguntar isso. Por que ele tinha vômito fecaloide? Quando o pessoal faz o curso presencial com a gente, não sei se vocês já fizeram, eu falo muito de obstrução nesse sentido. A gente taxa muito as obstruções, e aí às vezes você vai lá no exame de imagem, parecia uma obstrução alta, aí no exame de imagem mostrava alguma coisa em sigmoide, aí fica todo mundo chateadíssimo. Eu falo, cara, mas não é impossível. Lembra da incompetência de válvula? Um paciente mega obstruído, uma válvula incompetente, ele vai refluir fezes até o estômago e vai vomitar fezes. Inclusive, essa é uma característica de obstrução baixa mesmo, e não da obstrução alta, porque a gente não tem fezes no delgado. Então, ele provavelmente tem uma válvula incompetente, sim, Caio. E não é impossível também você ter uma característica fecaloide num paciente de obstrução alta, porque aquelas fezes em estase, você vai ter translocação das bactérias do cólon para ali, que podem dar característica para aquele conteúdo extasiado de fezes, mesmo estando no intestino delgado. Então, por mais que o mais comum seja fezes fecaloides no paciente com obstrução baixa e válvula incompetente, não é impossível você ver isso em outros níveis de obstrução. Então, cuidado para não taxar, ver no contexto total, qualquer situação, e se couber você fazer o diagnóstico, você entender dentro do contexto que seria, tá? Marcela foi em qual? No caso, estivesse instável, já podia pela laparotomia. Se não tivesse condições nem disponibilidade, porque lembra que a questão tem que dar essa dica para a gente. Você fala assim, transferência ou setor de endoscopia não está acessível. Ele quer que você já pule para a próxima etapa, que seria a laparotomia, tá? Então, assim, se tem sinal de instabilidade, se já tem sinal de perfuração, não tem por que você entrar endoscopicamente. Se falar que tem líquido livre, que tem pneumoperitônio, falar que tem por exemplo, um contrastado que já tem área que sugere isquemia, um lactato aumentado, ele está querendo dizer para você que você tem que abrir e olhar aquela alça, tá? Aqui ele fala o oposto. Ele chega a falar que não tem sinal de pneumoperitônio, ele fala que o paciente só tem um leucolia aumentado, que não tem sinal de peritonite, quando na verdade ele te mostra um paciente apto a fazer o tratamento de escolha, que é a primeira opção mais correta. Mas acho ótimo quando vocês perguntam, porque eu acho que acaba o que a gente fala mais e tira dúvida de mais gente. Mais gente indicou cirurgia aí, gente? Ou alguém botou conservador também? Ele não vai ter benefício com a colocação da sonda, né? Querem tirar mais alguma dúvida em relação a essa questão? Desculpa. Senão a gente já segue. Podemos seguir então, Beth. Quando a gente começa a ler essa questão a seguir, parece que é a mesma questão. E aí é legal que a gente vê o quanto um enunciado parecido pode explorar coisas completamente diferentes. Então, a gente tem de novo um paciente, 68 anos, agricultor, procura o pronto-socorro por dor abdominal difusa 48 horas. Essa dor abdominal vem com distensão, náusea, vômito fecaloide, ausência de eliminação de flatos e fezes, fala de uma perda ponderal não quantificada, episódios prévios de alteração do hábito intestinal, alternando constipação e diarreia nos últimos 3 meses. Então, ela vem com os penduricários a mais aí. Esse paciente tem uma história de hipertensão controlada com losartana. No exame físico, ele tem irregular estado geral, desidratado, uma pressão arterial de 100 por 70, uma frequência cardíaca de 110 e uma temperatura de 37,5. O abdômen distendido, com timpanismo difuso, ruído diminuído, uma dor difusa, palpação profunda, sem sinais de peritonite e um toque retal com pula vazia. O laboratório tem 12.400 de leuco, uma hemoglobina de 11,2 e eletrólitos normais.
Raio-X de abdômen mostra múltiplos níveis hidroaéreos no cólon dilatado, a ausência de ar no reto, e uma tomografia com uma lesão estenosante no cólon descendente, sem sinal de perfuração ou metástase visceral. Diante disso, qual a conduta inicial mais adequada? O início do primeiro parágrafo é um caso muito parecido com o anterior, um paciente que também vai ter um problema de colo esquerdo, e qual que é a conduta para ele? O que vocês botaram? Dá um tempinho para vocês responderem aqui. Estevam botou ali. E aí? O pessoal está mais cauteloso, não deu para a resposta, aliás. Bota, gente, para discutir, mesmo se ele estiver errado. Beleza, temos 3 Bs aqui. Vamos voltar então para alguns detalhes do próprio enunciado. Igual eu falo, olha a situação clínica do paciente, se tem sinal de estabilidade, instabilidade, diagnóstico mais provável e onde é que ele está, né? Então, a gente tem um paciente que está na emergência, obstruído, né? Vômitos fecalóide, blá, blá. O que ele tem de achado do exame físico? A princípio, um exame físico que não me mostra uma peritonite, um sinal maior de gravidade para a gente pensar em complicações associadas a essa obstrução, a princípio obstruído. Um laboratório que não tem um leuco muito alto, não me dá outros detalhes, fala de eletrólitos normais e mostra uma hemoglobina meio para baixa, né? Parecendo já alguma coisa, pensando em anemia. Mostra sinais de alarme no exame físico na história desse paciente, dessa perda ponderal, não aferida, junto com a alternância de hábito intestinal, para ligar aquele alerta da possibilidade de câncer coloretal, o que é confirmado no exame de tomografia que mostra essa lesão estenosante. Ele até traz detalhes adicionais, já está meio que dando uma estadiada ali nesse paciente, falando que ele não tem metástase e que ele não tem sinal de perfuração. Então, a princípio, é uma obstrução sem complicações associadas ainda a essa obstrução. E aí ele pede para a gente, nessa situação de uma lesão estenosante do lado esquerdo, qual seria a conduta inicial mais adequada para esse caso. E eu imagino, aposto que a dúvida de vocês tenha ficado entre a primeira e a segunda alternativa, tá? Porque na primeira, vai falar da laparotomia de urgência, afinal de contas o paciente está obstruído, uma obstrução baixa, que não vai melhorar com o conservador, e com um fator causal já estabelecido, que é a lesão estenosante. Então, a laparotomia de urgência seria para fazer uma colectomia segmentar e uma anastomosi primária. E aí, para mim, vem a parte perigosa da alternativa, pois o tratamento definitivo deve ser realizado de imediato em todos os casos de obstrução colônica. Aqui vai uma máxima que a gente sempre fala para concurso, né, para prova. Sempre que tem todos, sempre, nunca, a gente tem que olhar com muita cautela. Porque é muito difícil uma conduta que se aplique a todos os casos de obstrução intestinal, tá? E na letra B, então, vai falar de estabilização clínica inicial, laparotomia com urgência, de urgência para colectomia segmentar, e colostomia de derivação, pois tem uma obstrução colônica aguda, sem sinais de perfuração. Na C, vai falar de instituir o tratamento clínico, né, então conservador, com hidratação, analgesia, antibiótico, pois a maioria das obstruções colônicas por tumor regride espontaneamente. Perigosa essa alternativa. E na D vai falar a pessoa está com colonoscopia diagnóstica, com biópsia e ressecção endoscópica da lesão, postergando o tratamento definitivo para uma cirurgia letiva em condições ideais. Então, se eu tivesse na dúvida entre alternativas, eu vejo como dúvida mais possível da A e da B, tá? Porque na A você pode pensar, poxa, ele está estável, ele não tem sinal de metástase, ele, a princípio, por que eu não posso fazer uma anastomose primária? Não é proibido fazer, tá? Mas a recomendação maior num obstruído do lado esquerdo, na situação de urgência, que você justamente não fez o estadiamento correto, não sabe se essa cirurgia vai ser ideal, você fazer uma cirurgia com colostomia, tá? Se ele tiver mais grave, mais instável, às vezes você realmente não retira o segmento, você só faz aquela derivação, geralmente uma transversostomia. Se tiver condições mínimas e tiver uma iminência de perfuração, por exemplo, você tentar fazer ressecção tumoral já é uma opção
Mas a anastomose, ela vai ser de maior risco nesse paciente. Porque é um paciente oncológico que eu não conheço nada dele, eu tenho um exame prévio que mostra já uma anemiazinha, será que essa anastomose vai complicar? Né? E além do fato da gente aumentar o tempo cirúrgico. Então, se a gente pegar a recomendação do Ministério da Saúde para tumor obstrutivo do colo esquerdo, ele realmente sugere ou fazer o Hartmann ou derivar, tá? E aí o que me pega na letra A é exatamente isso de falar que sempre vai ser um tratamento imediato nos casos de obstrução colônica. Não, tem pacientes que a gente não vai fazer o tratamento cirúrgico, que a gente vai fazer o endoscópico, tem pacientes que a gente vai botar prótese, enfim, né, todos é meio complicado. E aí, pulando agora para C, já que eu já falei que a B é correta. Instituir apenas tratamento clínico, porque as obstruções colônicas por tumor regridem espontaneamente. Meio complicado isso, né? Como que ela vai regredir espontaneamente se o fator causal continua lá do mesmo tamanho ou até crescendo. Então, não tem condições de ser essa letra C. E na D, fala em solicitar colonoscopia diagnóstica, até poderia ser uma opção. Derivar, eu vou ver que tipo de tumor é, né? Estadiar melhor o meu paciente. Mas ele fala para você fazer endoscopia, não pensando em complementar o diagnóstico oncológico, mas sim pensando em uma ressecção endoscópica da lesão. Uma lesão capaz de fazer obstrução, ela já me mostra que ela não tem potencial de ressecção endoscópica. Ressecção endoscópica são lesões pequenas, que você faz elevação, que elas não chegam até a parede da alça. Então, não tem como a gente fazer ressecção endoscópica de um tumor que chegou a obstruir um paciente, tá? Esse é um raciocínio que tem que estar claro para vocês. E aí sim, cara, a cirurgia seria um Hartmann ou, igual eu falei, no paciente mais grave, às vezes você nem tiraria o tumor naquele momento, você só ia puxar uma alcinha de transverso ali, fazer uma transversostomia em alça para melhorar ele clinicamente, tirar ele da obstrução, estabilizar, estudar melhor e depois fazer a cirurgia, tá? Mas o Hartmann seria o mais indicado e dentro das alternativas, o mais correto tem que ser a letra B. Não é uma questão facinho, não. Vocês ficaram com dúvida em alguma dessas outras alternativas? Ou agora, quando eu falo ela assim separadamente com vocês, vocês percebem que realmente é meio forçada a barra em falar de conservador, em falar de endoscópico nesse caso? Vocês têm mais alguma dúvida? Então, pontos de atenção para mim nesse caso. Sinais de alarme para o paciente oncológico, né? Então, perda ponderal, podia falar de sangramento nas fezes, podia acrescentar algum outro achado aí, mas aqui ele falou dois, né? Que é a perda ponderal mais alternância de hábito. No laboratório, uma hemoglobina baixa, a gente pensando em paciente anêmico, a anastomose tem mais chance de complicar. A tomografia faz o diagnóstico. Acho que é isso. Pensar que a prioridade é sempre descomprimir o intestino, se possível com a ressecção do cólon. Podemos seguir? O Caio botou que sempre fica na dúvida de como eu diferencio os CAs de cólon. Você não tem que saber diferenciar, você tem que realmente fazer biópsia para fazer essa diferença, porque o CA de cólon você fala em região, em localização ou em tipo histológico. Mais de 80% dos cânceres no Brasil vão ser adenocarcinomas, tá? Então, para cólon, a frequência maior é adenocarcinoma, e aí direito e esquerdo, beleza. Agora eu vou focar no que você está falando. Do lado esquerdo, você vai estar falando do intestino que tende a ser uma parede um pouco mais rígida, porque é onde você faz expulsão para as fezes, é onde fica o bolo fecal. Então, os tumores menores podem fazer já a obstrução do lado esquerdo. E tem outra característica que pode fazer a gente diagnosticar um pouquinho mais precocemente, que é o fato dos tumores do lado esquerdo já estar mais perto da saída. Então, é mais claro a gente ver sangramento, enterorragia, hematoquesia nos tumores de colo esquerdo, tá? Que vai ser de descendente, de sigmoide ou às vezes até de ângulo, tá? Isso ainda não estou nem falando do de reto, mas se for para reto também é a mesma coisa. Geralmente o paciente vai cursar com essa alternância, com dificuldade para evacuar, às vezes a gente vai ver aquele relato de fezes em fita, né? Quanto mais baixo for, e algum sangramento vivo associado
com as características clássicas do paciente oncológico, essa anemia, a perda ponderal, o sangramento eventual, enfim, as outras coisas. Quando eu estou falando de tumor de cólon direito, esses pacientes já podem cursar com uma anemia mais importante e de maior tempo, porque eles não vão evidenciar muitas vezes o sangramento vivo, só se ele for de marmonta. E o intestino do lado direito ele é muito mais complacente, né? O seco consegue ficar muito maior do que o sigmoide fica, por exemplo. Então, para a gente fazer diagnóstico com sintoma obstrutivo do lado direito, são para lesões muito mais tardias, porque até o tumor crescer a ponto de obstruir o lado direito, ele tem que estar muito grande, tem que estar em torno, às vezes, de 5, 10 centímetros, tá? Então, as principais características de diferenciação de direito e esquerda, eu diria que é a presença de sangramento e de uma obstrução mais precoce nos da esquerda, e na direita, às vezes, um paciente que chega mais sofrido da anemia, por exemplo, ele vai fazer sangramentos mais silenciosos, a lesão já vai estar maior no momento do diagnóstico, então às vezes são pacientes que vão estar piores clinicamente, mais consumidos. Essas são as características que eu acho que a gente mais ficaria atento quanto é só sintoma, né? No exame físico a gente vai ter características diferentes, mas de uma maneira geral, acho que ressaltaria isso, tá, Caio? E dos tipos histológicos é pensar em adenocarcinoma mesmo, só em reto que a gente considera um pouquinho mais os escampos celulares, né, os SECs que a gente fala. E disso eu respondi sua dúvida. Beleza. Querem tirar mais alguma dúvida de concepção retal? Então a gente passa. Acho que a gente pode seguir então, Beth. Tá na 5 já, né? Tá vendo a 5 aí? Ai, desculpa. Imagina. Tá, você já passou para a próxima, beleza? Eu tô lendo do ladinho, que realmente eu não tô conseguindo ler ele hoje. Então vamos lá. Homem de 72 anos, hipertenso, portador de fibrilação atrial crônica, em uso irregular de anticoagulação, vem para o pronto-socorro com uma dor abdominal súbita e intensa há 8 horas, que é desproporcional aos achados do exame físico. Tem náusea, vômito, evacuação com sangue escuro há poucas horas. No exame, esse paciente tem irregular estado geral, uma pressão de 100 por 65, frequência cardíaca de 120, temperatura de 37,9, um abdômen levemente distendido, ruídos hidroaéreos diminuídos, dor difusa à palpação, sem evidentes de peritonite. O hemograma ele tem um leucócito alto de 18,200, um lactato sérico de 4,1, uma tomografia com contraste, mostrando ausência de enchimento em artéria mesentérica superior e alças de delgado com espessamento parietal irregular, pneumatose focal e líquido livre. Com base nos dados apresentados, quais são respectivamente o diagnóstico mais provável e a conduta inicial mais indicada? Se alguém não pensar no diagnóstico mais provável e correto, vai ficar ofendido. Que eu falei com vocês no início, justamente para mostrar como a gente pode ter mais de um sinal para pensar em isquemia, né? Em alterações isquêmicas. Então, essa questão, o enunciado complementa aquela primeira que tem a hernia interna, com os achados de que não tem realce de contraste em parede. Aqui ele fala as mesmas coisas de uma forma diferente quanto ao exame de imagem, tá? Então, no exame de imagem, ele vai falar que tem. Primeiro, ele te fala qual que é a causa da isquemia aqui, né? Uma falha de enchimento na artéria mesentérica num paciente que tem FA e que não usa a anticoagulação. Então, só pode ter um trombo ali naquela região. E aí, o que isso repercute na visualização daquele segmento intestinal? Ele vai ter umas ácidos de delgado que estão espessadas, com espessamento que está irregular, ou seja, o contraste vai aparecer de maneira irregular, né? Tem pneumatose focal e líquido livre. Então, já é uma alça que está mostrando sinais de sofrimento para a gente. Aí, com base nisso, qual que é o diagnóstico mais provável e a conduta inicial mais indicada? Ele fala de duas causas que não são intestinais aqui para a isquemia, que é a pancreatite aguda grave e o infarto esplênico. Então, no contexto do que a gente tem conversado, de cara, eu já eliminaria C e D e ficaria com as duas primeiras alternativas, que a gente fala classicamente no paciente obstruído, com coisas a serem observadas ali.
Agora que começou a aparecer umas respostinhas. Vocês estavam demorando muito e já estava ficando nervosa. Isso aí. Muito bem. Todo mundo botou já a letra B. Então, se é um paciente que tem todos esses achados, e aqui ele mostra o fator de risco mais importante para a formação de trombo, que é FA, né? Então, pela dor abdominal, você até poderia pensar em outras coisas, mas, poxa vida, é um paciente obstruído, com lactato nas alturas, com leuco super alto, pneumatose intestinal, uma tomografia e um raio-x que mostram só alterações. Fala de raio-x, na verdade? É uma tomografia que fala de alterações só intestinais. Por que surgiu um infarto esplênico do nada e uma pancreatite aqui, né? Então, já não vamos perder tempo. Aí, obstrução intestinal por brida. Não me falou nada de cirurgia prévia, não me deu nenhuma outra sugestão disso ser uma obstrução por brida, a não ser o quadro, né, de suboclusão que ele descreve ali, mas com esse achado de tomografia, falando de pneumatose líquido livre e a história de FA, a gente não consideraria como obstrução por brida, em que você ia fazer só hidratação venosa, analgesia e reposição eletrolítica. Até poderia ser verdade essa alternativa se não tivesse uma alternativa melhor, né? Se tivesse um indício para ter brida e se não tivesse uma alternativa melhor. E aí, quando a gente olha para B, vai falar de uma isquemia mesentérica aguda, porque afinal de contas é uma dor que começou a 8 horas de maneira abrupta, né, nesse paciente, e que a resolução dela vai ser a cirurgia, porque esse paciente já tem sinais de complicação associada a esse quadro obstrutivo. Tem pneumatose, tem líquido livre e sinais, nem tem sinais evidentes de peritonite, né? E sem sinais de peritonite, mas com leucocitose, com lactato alto e com uma perfuração, se não tiver ainda eminente, porque a pneumatose intestinal, a presença de gás na parede intestinal, já fala a favor de necrose. Lembra que a gente já falou disso, de possibilidade de necrose na colecistite enfisемatosa, quando a gente tem complicação da pancreatite com gás dentro, sempre vai falar a favor de já ter necrose associada. Então, tendo esse gás numa estrutura limitada, é para você pensar em necrose associada, tá? Então, aqui eu queria que vocês não saíssem da aula de hoje com dúvida em relação à possibilidade de isquemias abdominais, né? E como é que elas se apresentariam. No exame físico, mais clássico vai ser esse exame físico desproporcional. E de fato é assim, viu, gente? Às vezes você vê o paciente falando que está com muita dor, e você olha assim e fala, poxa, mas né, não parece que é tudo isso. Então, pede lactato quando fica na dúvida, que pode ser um marcador indireto. É difícil fazer esse diagnóstico. Nem sempre você vai ter a tomografia contrastada disponível, você vai ter só o raio-x, então você vai ter que ir pelos sinais indiretos, laboratoriais, pela história clínica, tá? Botou uma FA no meio, tem que ficar preocupado em relação a trombo na mesentérica, sim, tá? E aí o tratamento já com a pneumatose instalada é você fazer uma laparotomia e muito provavelmente ressecar esse segmento ali que está necrosado, tá? Eu nem terminei de ler o infarto esplênico e a pancreatite aguda, porque realmente, né, para a gente pensar nisso, está muito claro enunciado em relação à isquemia. Bom, a gente já tendo feito a outra hoje, vocês acham que fica mais fácil fazer essa em seguida? No dia que vocês fizeram o simulado, teve isso também, vocês ficaram na dúvida com outro diagnóstico aqui? Você foi tranquila, né, Marcela? Talvez não seria tão tranquila se ela tivesse vindo antes da outra, mas aí aquela outra ficaria tranquila na ordem. Mas está aqui para a gente discutir, porque tiveram alguns erros mesmo. E dá para a gente entender o motivo. Então vamos pensar nesses sinais aí de isquemia. Do súbito, intensa e desproporcional, junto com FA, tem que ter isso na cabeça. Podemos passar para a última, a gente vai fazer uma questãozinha do INEP hoje também. Então, vamos lá.
eu achei particularmente difícil. Vamos ver nas alternativas o que vocês vão me dizer. A gente está falando de uma paciente de 30 anos, vítima de ferimento em hipogástrio por projétil de arma de fogo. Foi submetida ao procedimento de vesicorrafia e de esterectomia total de urgência. E durante a internação hospitalar, ela evolui com uma perda de urina pela vagina, hidronefrose à esquerda e demonstra uma tomografia demonstrada na tomografia de abdômen, tá? Diante desse quadro, o que a gente deve fazer para essa paciente agora? Uma reabordagem da laparotomia com vesicorrafia e reimplante ureteral, uma reabordagem da laparotomia com reimplante ureteral, uma nefrostomia percutânea esquerda ou uma fistulografia por via transvaginal. Então, a princípio, é uma vítima de arma de fogo, que na laparotomia de entrada fez uma vesicorrafia, uma esterectomia total, e evolui com uma hidronefrose e urina saindo pela vagina. Alguém ficou em dúvida entre A e a B? Obrigada, Caio, porque eu fiquei, quando eu fiz essa alternativa, até olhando rápido, estava querendo marcar a B. E entre as outras duas, nefrostomia e fistulografia por via transvaginal? Acho que menos, né? Mais difícil. Mas vamos lá, o que deve ter acontecido aqui, né? No princípio, cirurgia de emergência vai ser cirurgia de emergência mesmo. Você faz o que dá, o que você está vendo na hora, e às vezes a gente vai ter problemas no pós-operatório mais frequentemente associados à cirurgia de emergência, e as lesões por arma de fogo têm uma característica ainda de às vezes não evidenciar no momento da laparotomia tudo que a gente vai ter de lesão, né, naquele momento. Como faz uma lesão térmica associada à própria passagem do projétil, às vezes tem áreas que vão realmente isquemiar e abrir e complicar posteriormente mesmo, tá? Então, é uma coisa que, de início, na nossa vida de cirurgião, você fica um pouco frustrado, depois você vê que realmente não tinha como você avaliar, naquele momento da cirurgia de urgência, todas as lesões que poderiam estar associadas. A Carla disse que a primeira vez que ela leu, ela marcou a B. Eu também fiz a mesma coisa, e agora eu consigo entender o porquê que não é a correta, e que a alternativa A está mais correta. Então, essa paciente, o que ela teve de complicação? Provavelmente, para que no pós-operatório ela apresentasse primeiro uma hidronefrose, ele fala isso nessa ordem, deixa eu ver, uma perda de urina na vagina e a hidronefrose. Então, tá bom. Primeiro, para a gente ter hidronefrose, o que deve ter acontecido nessa primeira cirurgia? Acho que isso ajuda a matar a charada. Para o rim aumentar de tamanho, eu tenho que ter obstruído a saída dele, né? Então, ou eu amarrei esse ureter, fazendo ligadura de vaso, ele correndo, amarrei esse ureter do lado esquerdo. Ou eu seccionei e amarrei mesmo as outras questões, ele ficou obstruído, porque geralmente esse ureter só fica livre ali na cavidade, ele não faz hidronefrose. Você vai ter derramamento de urina na cavidade, mas o rim não vai aumentar de tamanho. Concordam que sem um fator obstrutivo distal, não tem por que eu fazer hidronefrose? Ou é por cálculo, ou é porque eu fiz uma ligadura, tá? Então, se a paciente fez uma lesão de ureter isoladamente com uma ligadura, não justificaria ela ter um transbordamento de urina. Porque para ter hidronefrose, eu tenho que estar com esse ureter obstruído. Então, provavelmente fez uma ligadura desse ureter, fazendo um raciocínio em cima da pouquíssima informação que nós temos nessa alternativa. E aí, por que será que ela tem saída de urina pela vagina? Né? Eu penso em duas possibilidades. Uma é, de fato, ter feito uma fístula já, que seria, a gente não sabe quanto tempo é essa internação hospitalar, né? Se é precoce ou não. É mais difícil ser precoce uma fístula vésico-vaginal. Mas eu não sei se ela ficou 30, 40 dias internada, né? Ou ainda, às vezes, dessa rafia da bexiga não ter ficado boa, começou a ter urina na cavidade e, como ela fez uma esterectomia total, lembrar que na esterectomia total você tira o útero, mesmo que por via abdominal, e você faz uma rafia da cúpula vaginal. Então, se eu tiver líquido pra caramba e tem uma anastomose na vagina, eu posso ter também um derramamento de urina pela própria cúpula. Ou essa bexiga com a vagina também podem ter colado e feito uma fístula ali.
tá? Então, a princípio, eu fiquei em dúvida entre a letra A e a letra B, porque se eu não tivesse essa história da urina em cavidade, que pode ter virado uma fístula, ou que, enfim, transbordou para a vagina, eu poderia pensar em uma ligadura desse ureter isoladamente. Mas para eu ter a hidronefrose junto com uma saída de urina por um lugar errado, eu tenho que ter uma origem para essa saída de urina. E como eu tenho a hidronefrose, eu não acho que seja do ureter esquerdo. Eu acho que isso está vindo da própria bexiga. Então, para eu resolver o problema, eu tenho que costurar a bexiga, resolver o ureter e abrir no abdômen dessa paciente, tá? Então, o meu raciocínio em relação à resolução dessa questão entraria pelo fato dele ter botado a hidronefrose junto com uma saída de urina para um lugar inadequado, né? Se a paciente estivesse com dreno, por exemplo, provavelmente ia falar que tinha saído uma secreção clara pelo dreno, com avaliação de ureia e creatinina altos. Tem várias formas dele sugerir para a gente que tem transbordamento de urina na cavidade, tá? Geralmente faz uma peritonite química, pode fazer uma distensão abdominal. Aqui eu não tenho essa informação. Então, poderia sim, Carla, Carla não, Caio que botou, né? Uma fístula da bexiga para a vagina, sim, pode ser que essa urina esteja saindo direto ali. E aí, para resolver, eu tenho que separar essas duas estruturas e rafiar a bexiga. Então, continua sendo a alternativa A como melhor. Que a B, ela não inclui essa rafia da bexiga. E, de uma maneira geral, às vezes a forma da gente mencionar um reimplante ureteral e um reimplante ureterovesical pode também falar a favor da gente simplesmente, só para vocês entenderem, se eu falo reimplante ureteral, eu posso estar falando simplesmente em conectar dois ureteres, tá? Se eu afirmo reimplante vésico-ureteral, eu realmente quero colocar aquele ureter direto na bexiga, né? Então, se eu não sei a altura da lesão, se eu não sei o que aconteceu, eu afirmar que eu vou fazer essa conexão, eu estou limitando um pouquinho mais o procedimento. Então, para mim, a alternativa A continua reforçadamente como a alternativa mais correta nesse momento, mas eu fiquei com muita dúvida. E no primeiro momento eu marquei a letra B também. Eu achei muito difícil, Caio, eu achei muito específica para lesão de trato urinário junto com o ginecológico, tá? Eu achei essa questão realmente difícil até pro especialista que avalia, porque igual eu falei, você pode olhar no primeiro momento e pensar só na lesão de ureter, que para mim seria uma ligadura por conta da hidronefrose. Mas isso não justificaria a saída de urina pela vagina. Então, aqui ele quis dar essa informação para você pensar que tinha um problema na bexiga também para ser resolvido, tá? Bem específico, Marcelo, ele foi do INEP 2024, né? Semestre passado. Então, assim, pode acontecer de ter umas questões fora da curva, sim. Mas o mais importante para mim é que vocês não fiquem em dúvida quanto a fazer a nefrostomia percutânea. A nefrostomia ela vai ser feita quando você não tem condições de reimplantar, quando o paciente tem uma condição abdominal que não dá para resolver mesmo. Então, ela é a última alternativa. É muito ruim fazer nefrostomia no paciente, que é pegar aquele ureter e jogar para fora, ou realmente tentar drenar direto no rim. Isso vai ser em situações extremas. E uma fistulorrafia por via transvaginal não resolveria o problema do ureter da hidronefrose, né? Então, também não pode ser uma alternativa viável. Aí, o que eu quero que vocês fiquem e aprendam sobre essa questão é que se tem uma hidronefrose, se tem um rim aumentado, tem que ter um fator obstrutivo, tá? Então, para mim, aqui ele quis me falar que ele amarrou esse ureter. Eu acho que fez uma ligadura, e aí, para resolver o ureter, não era só o ureter, porque o ureter não deixaria extravasar a urina. Então, se a urina está extravasando, tem que ter um problema na bexiga também. Então, na verdade, quando você olha com cuidado, com esse cuidado para a alternativa, óbvio, depois de eu ter visto o gabarito, eu consigo entender que ele me deu essas informações no enunciado, por mais que seja difícil, tá lá, né? Igual eu falei, a hidronefrose sozinha não justificava a saída de urina pela vagina. Então, se eu só conserto o ureter, eu vou continuar tendo essa saída de bexiga pela vagina, porque, na verdade, se tem hidronefrose, não estava vazando urina por esse ureter livre lá dentro da cavidade. Senão, não teria hidronefrose. Então, para você resolver, tem que costurar a bexiga e resolver esse ureter aí.
Vocês conseguiram entender o raciocínio? Beleza. Tem alguma outra dúvida, gente, em relação até em outras questões que a gente abordou hoje? Eu consigo ajudar vocês também? Não, eu não, doutor. A única dúvida que eu tinha era do queimado lá, mas já esclareceu já. Tá bem. Eu Aliás, acho que mais ainda vai uma ter. pessoa colocou essa dúvida do queimado ali, Mônica. Mas eu acho que esclareceu, né? Vocês ficaram tranquilos com a pergunta, com a explicação da Mônica, tranquilo? Eu imaginei que ia. É só para recapitular, doutora, para ver se eu entendi mesmo, né? A gente faz a dosagem pela forma do quilo, conforme a fórmula, né? Antigamente era 8 e 16, agora mudou para 24. Já era o cálculo de como que você ia fazer a hidratação em 24 horas. Se você Aham, somar 8 mais 16, você vai ter as 24 também. aham. Mas a forma de administração na edição anterior era engessada. Você vai pegar todo mundo, vai pegar aquele volume todo e vai dar 50% nas primeiras 8 e 50% nas 16 seguintes, até Aham. completar as 24. Só que para um percentual dos pacientes que estavam fazendo isso, às vezes o cara já ia ter uma resposta de débito urinário na quarta, quinta hora, e você ia continuar dando uma pancada de hidratação para ele nas primeiras 8, porque 50% em 8 horas é muita coisa. E Sim, aí sim. esses pacientes podiam ter uma piora do diadema de alça, podia ter uma piora da função geral, né, desse paciente por conta disso. Então eles perceberam que se você começa a fazer essa hidratação baseada hora a hora no débito urinário, você está individualizando mais o tratamento e evita uma hiperidratação e os seus problemas também. Então você faz o cálculo da fórmula de Parkland sendo um pouco mais conservador, né, sem fazer um volume muito grande, porque uma vez que eu vou reavaliar hora a hora, eu vou ter várias oportunidades, eu vou ter 24 oportunidades no primeiro dia de hidratação para ajustar esse débito para aquele paciente, entendeu? Para ajustar essa hidratação do meu paciente. Se eu vou ter tantas oportunidades, já que eu vou ver de hora em hora, por que eu já vou começar com o máximo que eu poderia oferecer? Então ele começou a ficar mais conservador em botar 2 vezes o peso, vezes a superfície corporal queimada. Aí você tem um volume que seria o volume ideal para você administrar nas primeiras 24. Aí você sabe que você tem que ser um pouco mais agressivo de início, porque afinal de contas você ainda não tem uma resposta daquele paciente, ele acabou de chegar. Então, por isso que ele divide esse volume das 24 em 16 horas, que é só para tipo, olha, vamos começar otimizando um pouquinho mais pesado e a gente ajusta de hora em hora. Então, vamos pegar o que a gente faria em 24, ao invés de dividir para 24, dividir para 16, com certeza tem um motivo de estudo para você botar em 16. Deve ter visto uma evidência melhor para isso, então estipulou-se para você dividir esse volume, para você iniciar o fluxo de ressuscitação do paciente, de hidratar o paciente queimado para 16 horas. Então, você calcula esse valor do volume total das 24 em uma administração em 16, coloca isso lá na bomba de infusão, deixa o paciente com sonda vesical, calcula qual que é o alvo de diurese dele. Então, um paciente de 80 quilos vai ter um alvo de diurese de 40 ml por hora de diurese e você começa a hidratar. Então, por exemplo, se é 5.600, que é o caso desse paciente, se a gente pegar e dividir esses 5.600 para 16, Vai dar, se fosse por 24 era 233. isso, só que você vai dividir para começar a hidratação em 16. Aí você Aham. coloca lá 350, tá? Que é o que dá para 16. Aí, se na terceira hora de administração de 350 ml, esse paciente atingiu o alvo, você vai reduzindo esse alvo. Então, às vezes, aqueles 5.600, e depois no final ali, de quando o paciente já estiver urinando, você já vai estar fazendo esse volume de uma maneira muito menor. Então, você pode tanto aproximar, aumentar o volume que você está administrando a cada hora, quanto diminuir de acordo com a resposta daquele paciente. Então, não é um negócio engessado. Pode ser que você não precise fazer os 5.600 na primeira hora, porque o paciente teve um débito urinário bom antes disso, entendeu? Então, é isso que ele quer reforçar com vocês.
O ideal é você ter um alvo para você saber um ponto de partida de tratamento, mas não quer dizer que você vai fazer esse volume para todo mundo. Pode ser que o seu paciente não precise, tá? Essa que é a ideia. Aham. Outra dúvida também, doutora, não relacionada a esse tema, que eu estava vendo também sobre a atualização nova que teve, que nem no caso de pneumotórax hipertensivo. Antigamente você tinha que fazer a punção no quinto espaço, agora estão considerando de volta o segundo passo intercostal, né? Isso. Eles não excluem que você faça no quinto espaço, mas ele considera que você possa também fazer no segundo. Ou seja, quando eles aplicaram isso entre uma edição e outra, eles viram que, na verdade, não fez muita diferença estatística no salvamento de primeira hora do Ah, pneumotórax hipertensivo. Então, eles voltaram a considerar que você faça no segundo espaço também, tá? Então, meio que as duas são corretas e você pode fazer de novo no segundo. Em queimadura ainda, foi até lendo, estudando aqui para a gente começar a aula, eu vi uma outra que eu não tinha notado quando eu tinha lido isso antes das atualizações, quanto à remoção de bolhas, né? O anterior, a 10ª edição, não recomendava que a gente mexesse nos flictenos, falava para a gente deixar é, quietinhas as bolhas, fazer só curativa, etc e tal. A edição nova já sugere que você possa fazer manipulação dessas bolhas desde que em ambiente estéreo, né, em condições adequadas, porque isso ajuda na classificação da profundidade da queimadura. Então, em casos específicos, você pode fazer a remoção das bolhas, tá? Cara, eu acho que tem que agora que a gente já tá. A prova passada eu não achava que cairia, porque saiu a atualização não oficial muito junto com a prova, o edital já estava lançado e tudo mais. Agora eu acho que tem mais possibilidade de cair sobre a 11ª edição, sim, porque já tem um tempo que foi lançado, já está se falando muito nisso, então acredito que sim, as mudanças não são dramáticas, né? Acho que em queimadura é onde mais tem. Mas em relação ao ATLS mesmo, atendimento inicial, acrescentou o X, né, que é para você dar um pouco mais de foco nisso da desanguinação. E acho que no trauma, na queimadura, é que ficou mais evidente, assim, algumas coisas, mas não é tão distante do que acontecia na 10ª. Então, eu vejo sendo plausível, sim, eles puxarem a 11ª. E para vocês não verem isso também como um bicho de 7 cabeças. Igual eu falei, o que a gente está falando hoje para queimadura térmica na 11ª, já era falado na 10ª, mas mais especificamente para a elétrica. Isso de você vigiar a diurese, de ter um cuidado maior nisso. Então, assim, é uma coisa para a gente observar. O volume que realmente ficou de 4 na fórmula de Parkinson somente para a elétrica. Para a térmica a gente tirou. E sim, quanto à presença de bolhas, já classificar uma queimadura de segundo grau, sim, Marcela. A queimadura de primeiro grau é aquela queimadura de praia, né, digamos assim. Você vai ter a hiperemia, você pode até ver um pouquinho de edema, uma sensibilidade, mas você não vê bolha. Se viu bolha, geralmente é de segundo. As queimaduras maiores, elas geralmente coexistem em mais de um grau ao mesmo tempo. Então, você pode ter áreas de primeiro, áreas de segundo, áreas de terceiro. Quando a gente faz o cálculo da superfície corporal, a gente vai considerar as queimaduras a partir do segundo grau para fazer essa soma. Então, a de terceiro grau não costuma ter bolha, ela costuma ter aquele aspecto mais coráceo ou já a exposição de tecidos mais profundos. E aí saiu essa observação de manusear as bolhas para você classificar melhor. No contexto geral, você não vai fazer no contexto de prova isso para somar, né? Ele vai te dar já essa superfície, independente de você ter que manipular, mas às vezes para o curativo, para alguma coisa do tipo, pode cair alguma coisa a respeito, né? Não sabemos, mas você está autorizado a remover as bolhas desde que seja em ambiente estéreo, condições para isso, para fazer uma classificação melhor. Mais alguma dúvida, pessoal? Ficou claro essa questão aqui, gente? Tudo bem? Para a gente deixar bem tranquilo. Perfeito. Maravilha. Hoje foi rapidinho, né? Estão afiados já. Olha que coisa boa. Na última semana vai ser aula de 1 hora já. Só, tá bom, Mônica, já entendi. Por dois motivos, ou porque já vai estar todo mundo de saco cheio, ou porque vai estar super afiado mesmo, resolvendo rápido. Espero que seja só o segundo. Sim. Mas muito bom. Tá bom, pessoal. Então,
Bom descanso. Exatamente, também espero, Bem, Marcelo. Marcelo. Muito bom, gente. Então amanhã a gente tem aula da Carminha, tá? Não esqueçam. E no sábado, amanhã é aula do segundo simulado, que ela não teve na próxima sexta, e no sábado a gente vai ter a reposição, tá bom, gente? Então, Mônica, obrigada.